dos mais terríveis acidentes aéreos do Brasil. O voo 3054 era uma rota comercial doméstica realizada pela companhia TAM Linhas Aéreas. A rota ligava ao Aeroporto Internacional Salgado Filho, em Porto Alegre, Rio Grande do Sul, e tinha como destino o aeroporto de Congonhas, situado na cidade de São Paulo. O voo era operado por um Airbus A320. Haviam 187 pessoas a bordo naquela noite do dia 17 de julho de 2007. Chovia muito em São Paulo e os pilotos foram instruídos a pousar no aeroporto de Guarulhos, onde as condições climáticas eram mais favoráveis. Às 18h43, a aeronave fazia a aproximação para a aterrissagem e às 18h47, os pilotos foram alertados que a pista estava bastante escorregadia e em seguida foram autorizados para efetuar o pouso na pista 35L. Com todos os procedimentos feitos, a aproximação ocorreu sem qualquer anormalidade. Quando tocou no solo, a aeronave continuou em alta velocidade. Deslizou para a esquerda, invadindo o gramado e o pátio de manobras do aeroporto, saiu das delimitações, cruzou a Avenida Washington Luiz e colidiu violentamente contra um posto de combustível e com o prédio da TAM Express. Infelizmente, 199 pessoas perderam a vida, sendo 187 a bordo da aeronave e 12 pessoas em solo. O relatório aponta que os pilotos erraram em configurar os manetes que controlam a aceleração dos motores da aeronave de uma forma diferente da recomendada pelo fabricante. Vale ressaltar que aquela aeronave voava 4 dias sem um dos reversores, um mecanismo que inverte o fluxo de ar dos motores e ajuda na frenagem do avião. Em segundo lugar, o voo 1907 era uma rota comercial doméstica ligando Manaus ao Rio de Janeiro, com uma escala na cidade de Brasília. No dia 29 de setembro de 2006, o Boeing 737 faria mais uma viagem. A bordo da aeronave, haviam 154 pessoas a bordo. Naquele dia, a empresa Excel Air acabava de receber o jato Embraer Legacy 600, totalizando 6 pessoas a bordo. Às 14 horas, o jato decolava de São José dos Campos, onde está localizada a fábrica da Embraer. Em sentido contrário, às 15 horas, o Boeing da Gol decolava de Manaus e atingia 37 mil pés, cerca de 11.300 metros de altura. Nesse momento, o jato entrava em rota de colisão com um Boeing da Gol. Começava ali a cadeia de eventos que contribuiria para o trágico acidente. No plano de voo, às 15h50 e 55, os pilotos americanos desceriam para 36 mil pés, cerca de 10.900 metros de altura. Porém, isso nunca aconteceu em sentido contrário. O voo 1907 atingia a altitude de 37 mil pés, a mesma altitude em que estava o jato às 16h02. O transponder do Legacy foi desligado indevidamente. Minutos depois, o controle de tráfego tentava contato com os pilotos americanos, mas sem sucesso. Às 16h56, as duas aeronaves colidiram. O jato acabou cortando metade da asa esquerda do 737 da Gol, fazendo com que o Boeing perdesse sustentação. Sem entender o que estava acontecendo naquela situação, era impossível retomar o controle do avião. O 737 entrou em um mergulho em parafuso e caiu 63 segundos após a colisão em uma mata fechada na Serra do Caximbó, espalhando destroços em um raio de 1,5 km. Já o Legacy, mesmo sofrendo danos, conseguiu realizar um pouso de emergência na base aérea do Caximbó. No dia 31 de outubro de 1996, por volta das 5h30 da manhã, uma aeronave decolava do aeroporto Hugo Cantergiani, em Caxias do Sul, uma rota com escalas, e tendo como destino final a cidade de Recife. A aeronave fez sua primeira escala no Aeroporto Internacional de Curitiba e às 6h30 da manhã decolou novamente com destino ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo. Pouco mais de uma hora de voo,
o avião em Congonhas, a aeronave, recebia uma nova tripulação. Dessa forma, o Fokker 100 totalizava 96 pessoas. A bordo, às 8h12, o avião taxiava pelo aeroporto de Congonhas e se aproximava para a pista de decolagem 17R quando um alarme sinalizava para os pilotos que o reverso direito do Fokker 100 não estava travado. Porém, o comandante e o copiloto ignoraram o aviso, acreditando que se tratava de um problema reportado pela tripulação anterior. Mas, na verdade, aquele sinal era referente ao reversor do motor 2, que indicava que o mesmo estava na posição de trânsito, conforme o gravador de dados. Com isso, os pilotos continuaram com o táxi e os testes antes da decolagem às 8h26, alinhado na cabeceira da pista 17R. A aeronave iniciava a corrida para a decolagem e, segundos depois, mais 2 novos alarmes soam na cabine, indicando que o auto-throttle ficou totalmente inoperante, mas algo que não impedisse a tripulação a dar continuidade à decolagem, já que poderiam controlar a velocidade e potência dos motores de forma manual. Devido ao reversor direito estar em modo de desaceleração e o esquerdo em aceleração, a aeronave começou a inclinar-se para a direita. Às 8h27, a aeronave caía sobre casas e prédios em meio à rua Luiz Orsini de Castro, no bairro Jabaquara, em São Paulo, causando uma grande destruição. Infelizmente, 99 pessoas perderam a vida. Se gostou desse vídeo, deixe seu like e se inscreva.